A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, lição de adultos, terceiro trimestre de 2021. Hoje é a 13ª lição, a última lição desse trimestre, 26 de setembro de 2021. O cativeiro de Judá. Semana passada estudamos sobre o reinado de Josias e agora vamos ver a continuidade, o que aconteceu depois da morte de Josias. Mas antes de ver isso, por gentileza, já clique aí o seu gostei, se inscreva no canal, depois você deixa os seus comentários no final e também compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas sejam também abençoadas por Deus. Com certeza, metade do meu galardão e do pastor Fernando pertencerá a você. A gente divide por 3 e fica tudo igual. Texto áudio, então, da lição 13. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Não teve mais remédio. Segundo Crônicas 36, verso 16. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Então, todo ser humano se torna prisioneiro, cativo de suas escolhas e, consequentemente, vai responder por elas. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 24, do versículo 18 ao 20, e capítulo 25, do versículo 1 ao número 10. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia.
E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O objetivo geral dessa lição: sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. Os objetivos específicos: primeiro, apontar os motivos da decadência de Judá. Segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. E terceiro, relatar a queda de Judá. No ponto central desta lição, nós temos que a justiça de Deus é aplicada àqueles que insistem em permanecer em seus erros. Então aí a justiça de Deus entra em ação. E aí na introdução ele vai dizendo que a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, segundo Crônicas 36:1, Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, em 605 a.C., está lá em 2 Crônicas 36, Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., segundo Crônicas 36, 9 e 10, e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor, no lugar de Joaquim, segundo Crônicas 36, 10 e 11. Então, nesta lição, nós veremos que Zedequias, rebelando-se contra o rei de Babilônia, que o havia designado para ser o rei lá em Jerusalém, ele se rebelou, causando um novo cerco que durou 18 meses, 1 ano e 6 meses, e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. Então nós vemos aqui que o final, a decadência de Judá, perpassou 3 reis, 4 reis, melhor dizendo, a começar pelo filho de Josias, Joacás. Número 1, primeiro subtópico, o declínio espiritual de Judá. Não se esqueçam que na aula passada nós lemos sobre o avivamento do reinado de Judá, a reforma de Josias, rei Josias. Agora, o declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Então, os profetas falaram o tempo inteiro, não foi falta de aviso. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus, já tinha passado dos limites. Todos os profetas falaram isso, que já estava chegando o tempo do juízo de Deus. Segundo, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias, principalmente Jeremias, foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias, do rei Josias, e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes.
Então ele começou a profetizar no reinado de Josias, passou por Joacás, Jeoaquim, e assim até chegar em Zedequias, o último que foi levado cativo por Nabucodonosor. Então, no tempo desse grande profeta, no tempo de Jeremias, havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Vocês devem lembrar, você que é da escola dominical, frequente, você já leu o livro de Jeremias, e você deve lembrar que ele era praticamente o único profeta que falava a verdade. Todos os demais mentiam por causa de dinheiro e para agradar o rei e também não perder as suas benesses. Por isso que Jeremias já tinha sido advertido por Deus que ele iria pregar, mas era só para cumprir o protocolo, porque ninguém daria crédito às suas mensagens. Isso que Deus falou para Jeremias. Então, havia muita confusão sobre o que era verdade e o que era mentira. Por isso, e agora vem a aplicação, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. Vamos dar uma lida nisso aí? Jeremias 23:16. Eu vou ler na linguagem de hoje para facilitar a compreensão. Jeremias 23:16 e 17. Só para agilizar a compreensão, né? Jeremias 23:16 e 17, ele diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Então, eles estão falando em nome de Deus, mas não é Deus coisa nenhuma. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Ou seja, se você for pensar bem hoje, o importante é você levar o dízimo e a sua oferta. O importante é você fazer as campanhas e entregar o seu tudo. Se você está na idolatria, no adultério, na mentira, meu amigo, pode continuar que está tudo bem. Deus não está com raiva de você. Isso são os falsos profetas do nosso tempo, que eram os falsos profetas do tempo também de Jeremias. Então, nós precisamos estar muito atentos com a nossa geração, com os profetas do nosso tempo. Número 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Os líderes, os nobres, os reis, aqueles que dominavam a religião, a liderança estava conformada com o pecado. E por causa deles, todo o povo sofreu as consequências. Quando diz essa posição é também consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias, lá em Miqueias 3, além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente. Olha que coisa terrível. Você deve se lembrar o que é isso, né? Vamos ver 2 Crônicas 24. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Estou lendo na linguagem de hoje, do 17 ao 22. Segundo livro de Crônicas, eu parei aqui no primeiro, mas é o segundo. Abra sua Bíblia aí de estudo pentecostal e me acompanhe lendo na linguagem de hoje. Segundo Crônicas 24, do 17 ao 22, que diz assim: o pecado e o castigo de Joás. Depois da morte de Joaída,
as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo. Você que não gosta de igreja, ó, o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes da deusa Azerá e outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles, aos profetas. 20. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joaída. Então ele ficou de pé num lugar alto e disse ao povo: esta é a mensagem de Deus. Por que desobedece aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor e por isso ele também os abandonará. Essa é a profecia de Zacarias. 21. Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo a ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. Mataram o profeta Zacarias a pedradas no pátio do templo. 22. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joaída, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Lembrando que o pai de Zacarias foi quem salvou esse rei abominável aqui da morte. A própria avó queria matá-lo para poder reinar em seu lugar. Você deve lembrar da aula que nós tivemos sobre Joás, né? Então, ele matou o profeta Zacarias. Então, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático, que era lei, né? Era para guardar o sábado, era um mandamento deles para os judeus. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Então, terminando esse tópico, ele diz: a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, visões e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia, ou seja, decidiu permanecer na desobediência a Deus. Ao olhar para a história de Judá, nós devemos cultivar o sentimento de humildade em nosso coração. Devemos ter humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia, ou seja, de todo afastamento definitivo de Deus. Porque chega uma hora que você vai pecando, vai se afastando de Deus, que não tem mais jeito. Nem a graça e a misericórdia de Deus consegue mais alcançar o pecador contumaz. É isso que é apostasia. Andar com ele, andar com Deus, é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, os obstáculos da alma, soberba, obras da carne, inveja, pecado, idolatria, tudo aquilo que afasta o ser humano de Deus e que leva à apostasia. Então, cuidado, porque esse povo aqui, o povo de Judá, foi levado para o cativeiro porque era um povo obstinado. Resumindo esse tópico 1, os motivos da ruína de Judá foram, então, numera aí, a idolatria, rebeldia, a injustiça
e a desobediência por parte da liderança. E a liderança, quando se corrompe, acaba levando todo o povo também à corrupção. Por isso, os líderes, os professores de escola dominical, os pastores, toda a liderança precisa tomar muito cuidado como está se conduzindo e como está conduzindo o povo. Número 2, a obstinação de Zedequias e sua queda. Zedequias, a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E por sua própria conta, Zedequias, por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Tá lá em Jeremias, se você abrir 38:14. Jeremias, capítulo 38. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal comigo. Vamos ler Jeremias, capítulo 38 e o versículo 14. Jeremias 38, versículo 14. A gente não vai ler todo até o 28, mas diz assim: Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Ele queria ouvir a verdade. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Foi o que o profeta perguntou. Você vai aceitar o que eu vou falar? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Foi o que Deus falou. Mas, 18, se não saíres aos príncipes da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Agora o versículo 21. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. E aí até o 28, né? Então disse Zedequias: Ninguém saiba estas palavras e não morrerás. E quando os príncipes vierem, ele vai falando, então lhes dirás, né? E aí declarou-lhes toda a palavra, né? E Jeremias ficou no átrio, né? Até o dia em que Jerusalém foi tomada. Então ele deliberadamente ele decidiu fazer ao contrário da palavra que o Senhor o enviava. Ele se corrompeu, né? Diz o texto: Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor, que foi o que nós acabamos de ler aqui. Então Jeremias falou o que Deus mandou e deixou a responsabilidade para Zedequias. Surdos aos avisos dos profetas, Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso ele se rendesse, conforme a gente leu, a Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e
e povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Então eles estavam acreditando nas alianças, né, achando que os outros povos iriam livrar Judá, né, das mãos dos babilônios, e viram que não foi isso. Então o erro de Zedequias e do povo de Judá estava em fechar os ouvidos aos profetas e não buscar o arrependimento de seus pecados diante do Senhor. Então a pessoa que não ouve a palavra de Deus, que não ouve os profetas do Senhor e não se arrepende, essas pessoas então são levadas para o cativeiro, né? Aqui no sentido literal e nos dias de hoje, cativeiros espirituais, tá? E às vezes até sentido literal também. Tópico número 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Então, a destruição da cidade santa e do templo, após as investidas dos assírios, né, conforme nós já estudamos, depois dos egípcios e depois de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 1 ano e meio, 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Aí os víveres estocados foram rapidamente consumidos, os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava agora, conforme Lamentações de Jeremias 4, extrema miséria e pobreza. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. E a glória de Israel se foi, tá? Porque a glória de Israel era centrada no templo e não em Deus. E aí, com a destruição do templo, de tudo aquilo que Salomão fez, foi-se a glória de Israel, tá? A matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. Então ele foi o profeta que esperava que o povo se arrependesse, profetizou o que iria acontecer e depois ele constata o que de fato as profecias se cumprindo, a miséria, né? A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Olha o estado que chegou, né, a Jerusalém, o povo. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As moças, né, moças fortes, trabalhadoras, perderam as forças. As crianças morriam de sede e fome. Ninguém podia saciá-las. Então, a fome, a miséria, né, a prostração, o desânimo, tudo isso está relatado em Lamentações, né? Você vê as próprias mães cozinhando os filhos para comer. Você já imaginou uma coisa dessa? Você já imaginou você numa situação tão extrema a ponto de você matar o seu filho e cozinhar para comer? E depois a outra iria fazer com o filho dela e vocês iriam se alimentar dos próprios filhos? Que absurdo! Canibalismo, né? E número 3, a esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta mostra toda a sua tristeza. Jeremias, né, triste com aquela situação, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade. Então, ao mesmo tempo que Jeremias estava contemplando a tragédia,
ele também trazia uma palavra de esperança, de que Deus iria entrar naquele negócio. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, 27. Então, a nossa maior motivação, a nossa maior esperança é por causa do nosso Cristo que ressuscitou e voltou para a eternidade e um dia voltará para buscar os salvos, aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade, através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Então nós temos aqui Jeremias, então, em meio ao caos, em meio à destruição, trazendo uma palavra de esperança. E eu e você também devemos desenvolver essa esperança através de Cristo Jesus, o Senhor. Resumindo o tópico 3, então, a invasão da cidade santa e do templo trouxe pobreza, fome e matança, deixando Judá arrasada, conforme já havia sido profetizada por Jeremias e outros profetas também. Assim nós finalizamos a 13ª lição sobre o cativeiro de Judá, cumprindo as profecias dos profetas de Israel, e o povo sendo levado cativo, o cativeiro de Judá. Se você ficou conosco até essa 13ª lição de adultos, que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos então o terceiro trimestre de 2021 e iniciaremos o próximo trimestre a lição de adultos sobre o apóstolo Paulo. O comentarista será pastor Elienay Cabral e o tema é lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Aí vai falar do mundo do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, quando ele era perseguidor, a conversão dele, a vocação dele para o apostolado, a mensagem que ele pregou. Então vai contar a vida, vai narrar sobre a vida desse grande homem de Deus que estruturou teologicamente a igreja de Cristo, as cartas paulinas, a maior parte do Novo Testamento foi escrita, foi formulada, a teologia pelo apóstolo Paulo. Então vai ser um trimestre maravilhoso. Eu conto com a sua presença, também principalmente conto com as suas orações, por mim, pelo pastor Fernando, toda a equipe que trabalha conosco na produção desses vídeos de escola dominical. Então, oreis por nós, para que nós tenhamos graça do Senhor para continuar desenvolvendo esse projeto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, espero você para o próximo trimestre. Terminamos assim a lição 13. Um abraço muito apertado para você e toda a sua família. E Deus te abençoe e te guarde. A paz do Senhor.